uma relação inflamada há décadas. A profunda divisão entre China e Taiwan começou na Guerra Civil Chinesa, uma luta entre nacionalistas e comunistas, em 1927. A China era dominada pelo Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, que assumiu o poder em 1928. Ele perdeu a guerra para os comunistas, liderados por Mao Zedong, em 1949, e fugiu para Taiwan, onde estabeleceu seu próprio governo. Desde então, China e Taiwan são governados de forma separada. O cenário diplomático ficou ainda mais complicado com a recente visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Mísseis chineses sobrevoaram Taiwan durante as manobras militares executadas por Pequim em resposta à visita a Taipei da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. As informações são da imprensa estatal da China. Pelosi irritou as autoridades chinesas ao visitar Taiwan, onde permaneceu por menos de 24 horas entre terça e quarta-feira. Olá a todos, o Direto ao Ponto de hoje aborda a tensão entre China e Taiwan e se o conflito histórico pode tomar maiores proporções, além das questões sociais, políticas e econômicas que estão em jogo. Para falar melhor sobre o assunto, nós entrevistamos o analista de relações internacionais e doutorando em estudos estratégicos internacionais, Felipe Dalcin. Eu sou Lucas Eliel. Fique conosco. Felipe, para começar, nos conte melhor sobre o imbróglio envolvendo China e Taiwan e o que cada território defende. Então, primeiramente, muito bom estar aqui com vocês. É um assunto muito importante que pode ter influências no nosso dia a dia, como a gente vai poder conversar ao longo do episódio. Mas para entender bem o que está acontecendo agora entre Taiwan, China, Estados Unidos, a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque as coisas são como elas são hoje devido ao que aconteceu no passado. Mas você bem, digamos assim, sucinto na minha volta no tempo. A gente tem que lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a China continental quanto Taiwan, a ilha de Taiwan, elas foram invadidas pelo Japão. E o Japão ele é derrotado, como a gente bem sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E depois a gente tem que ocorreu um certo vácuo de poder dentro da China, e a gente tem que dois lados surgiram como possíveis lideranças na China. De um lado, a gente tem o Partido Nacionalista do Deng Xiaoping, e do outro, a gente tem o Partido Comunista, que era liderado na época pelo Mao Tse-tung. E o que acontece? Esses dois lados eles começam a lutar entre eles, e em 1949, o Partido Comunista do Mao Tse-tung ganha esse confronto, toma a liderança da China continental, e o Deng Xiaoping e os nacionalistas eles vão para a ilha de Taiwan e começam, de certa maneira, um governo lá, de certa maneira independente da China continental. Então a gente tem a República Popular da China, onde que a gente conhece como China em si, e a gente tem a República da China, que é a ilha de Taiwan. Então acho que um ponto bem bacana para os ouvintes terem em consideração é que tanto a China continental, que enxerga a Taiwan como uma província rebelde, mas eles consideram Taiwan um território deles, quanto a liderança de Taiwan, certas parcelas da liderança de Taiwan, também consideram a China continental como se fosse um território deles rebelde. Então, os dois lados têm uma visão meio espelhada um do outro. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Mas, já entrando na tua pergunta, acho que essa contextualização inicial é importante. Entrando na tua pergunta, a gente tem que a China, o que ela quer é ter o controle total de Taiwan, né? Então, isso é muito claro para todos os países do sistema internacional, para todo mundo. A China sempre deixou isso muito claro, ela nunca escondeu isso. E Taiwan, pelo outro lado, ela quer se manter independente da China continental, do lado comunista. A Taiwan é uma ilha capitalista, democrata, e a gente sabe que a China continental é comunista, autoritária e por aí vai. Então, o que Taiwan é
ter sua independência. Mas tem um porém, todavia, entretanto e contudo, é que assim, a China fala para Taiwan o seguinte: se você declarar a independência, eu te invado na hora. Então, Taiwan fica meio que tipo não declara independência oficialmente, ou chegou a vias de fazer isso, porque eu sei que vai ter uma resposta chinesa. E a China promete para Taiwan algo muito parecido que a gente teve com Hong Kong, que é tipo, até tem um slogan chinês que é um país e dois regimes políticos. Então a China promete, Taiwan, se um dia você se juntar com a gente quer muito que você se junte, a gente vai respeitar um pouco a sua autonomia, a gente não vai intervir tanto no teu modo da tua economia, a gente não vai intervir tanto na política, mas a gente está vendo com Hong Kong, apesar de ter maior liberdade econômica, tem uma certa intervenção na política. Então, a gente tem esses lados que a gente tem que ter muito ciente. Então, seria basicamente isso. E Felipe, falando um pouco melhor sobre um dos pontos que você mencionou, qual o interesse da China em assumir o controle de Taiwan? O interesse é ter o controle político de Taiwan, né? Ter Taiwan ser integrado como um território total a que a China tenha controle. E, claro, a gente brinca em relações internacionais que, digamos assim, os estados eles agem por interesse, muitas vezes querendo maximizar suas capacidades. E Taiwan é um território muito importante, porque Taiwan, até em questão de defesa, se a China tivesse o controle de Taiwan, seria, digamos assim, uma maneira de inviabilizar algum estado usar Taiwan como trampolim para atacar a China. E Taiwan, digamos assim, também tem uma importância muito interessante de política, geopolítica e de território, porque a gente tem toda aquela região do Mar do Sul da China, que a China ela fala que ela é dona daquela região, que é uma região rica em gás natural, rica em recursos naturais, outros recursos naturais. Ela é uma região muito importante para o comércio internacional, que a gente tem grande parcela do comércio internacional, os navios cargueiros passando por lá, com os containers, né? Então, tem todos esses pontos. Mas, é claro, no ponto 1 para a China vê como a importância de Taiwan, que é uma província rebelde, né? Então, eles querem o controle, mas também Taiwan tem vários aspectos que tornam esse território muito importante. Claro, se talvez fosse um deserto que não tem nada, talvez a China talvez tivesse um discurso menos, talvez agressivo, menos ativo, mas é um território muito importante por N fatores econômicos, políticos, culturais também, então a gente tem que levar esses aspectos em consideração. Taiwan condena os exercícios militares da China. Neste áudio, a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, classifica as movimentações do governo de Xi Jinping como irresponsáveis e diz que as ações são uma ameaça, inclusive para a comunidade internacional. 今天，中国在台湾周边进行实弹射击演习，这种刻意持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上进行危险的飞弹射击，这不只是对台湾。 Nós estamos vendo essa semana uma escalada, Felipe. A China tem feito diversos exercícios militares após a visita de Nancy Pelosi em Taiwan. E com isso as pessoas já fazem uma relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na tua avaliação, há a possibilidade desse conflito tomar maiores proporções e o país governado por Xi Jinping atacar a ilha? Então, vamos por partes, né? A gente tem que a China ela vem fazendo uma série de exercícios militares como resposta à visita da Pelosi ao território de Taiwan. E esses exercícios militares eles servem como uma lembrança para Taiwan daquele ponto que eu falei para vocês inicialmente, que qualquer declaração, qualquer sinalzinho que Taiwan dê que ela está querendo ficar independente, o que a China faz? A China demonstra com força, porque a China sempre prometeu para Taiwan, se você declarar independência ou algo parecido com isso, eu vou agir militarmente e vou te atacar. Então, esses exercícios militares eles servem muito de lembrete para Taiwan. Então, a gente vê que, por exemplo, se a gente olhar no mapa, os exercícios militares, eles circulam toda a ilha de Taiwan. Então, meio que estão já simulando, digamos assim, um bloqueio naval da ilha total.
Então, Taiwan não teria como receber recursos, por exemplo, ajuda militar de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse é, digamos assim, o que a China quer com esses exercícios militares que a gente vem vendo hoje em dia, né? Mas acho que um ponto muito importante que a China, ela também pode atacar a economia tailandesa. Para vocês terem uma ideia, 33% da economia tailandesa depende da China. A China vem investindo muito desde da década de 80, em que começou uma aproximação maior entre China e Taiwan, por questões culturais e por aí vai, questões empresariais. Então, o que a China vai fazendo? Além desse aspecto da defesa, ela vem criando poder econômico coercitivo. Ela vem aumentando suas relações econômicas com Taiwan, mas isso também é uma maneira de fazer pressão, né? Porque se você tirar dinheiro da carteira de Taiwan, eles vão sentir no bolso, daí afeta a população em geral, qualidade de vida e por aí vai, como a gente bem sabe. Então, esse é outro aspecto. E eu acho que não vai tomar maiores proporções, já adiantando esse ponto, acho que é um ponto interessante, acho que não vai passar do que já foi, porque Taiwan sabe, por um lado, né, que se ocorrer qualquer declaração de independência por parte de Taiwan, as consequências vão ser muito severas, e por lado da China também não seria interessante uma guerra agora, porque as coisas no sistema internacional, no âmbito internacional, estão indo bem para a China, que ela vem crescendo cada vez mais economicamente, militarmente. Então a China ela pensa muito a longo prazo. Então, como o jogo está sendo jogado no jogo de poder entre as grandes potências, Estados Unidos, China e Rússia, sobretudo, o jogo está favorecendo a China. E que se o jogo está te favorecendo, tem aquela frase famosa do futebol, time que está ganhando, você não se mexe na escalação, né? Então é mais ou menos isso que a China não quer mexer na escalação dela, porque do jeito que estão as coisas hoje no sistema internacional, vão favorecendo a China. Tanto que a gente já tem previsões da próxima década, ou duas no máximo, a China já vai se tornar a principal economia do mundo. Felipe, em um cenário pior do que estamos vendo agora, seria uma luta desigual entre Taiwan e China? Então, Lucas, sua pergunta ela é excelente, porque a guerra é sempre uma possibilidade, né? Então, a gente fala, não vai ter guerra, às vezes. Tem uma frase muito interessante do Rei Jorge, do Reino Unido, depois da Primeira Guerra Mundial, ele falou que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra para nunca mais haver guerras, né? Porque o nível de destruição, devido às capacidades tecnológicas que já tinham sido criadas, como a metralhadora e por aí vai, que se consolidou na Primeira Guerra Mundial, o avião, com capacidade de bombardear. Então ele pensava, depois dessa guerra ninguém vai querer guerrear. E a gente tem sempre essa possibilidade. Até da guerra da Ucrânia se pensou, muitos analistas pensaram que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, e a gente viu que não. Então a guerra, eu enxergo uma possibilidade menor, mas pode acontecer, né? Então a gente nunca pode dizer nunca, e a gente tem que ter, no meu caso, como analista de relações internacionais, a gente tem que estudar todas as possibilidades possíveis, né? Todos os prognósticos possíveis. E se a gente for olhar no quesito capacidade de armas, Lucas, o inventário de armas, quantidade de armas, é uma luta de Davi contra Golias. Porque você tem dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que produz um material chamado Military Balance, que é um material lançado todo o ano, que ele é um super trunfo, na verdade, que fala as capacidades militares de todos os estados. A gente vê que a coisa é um abismo gigantesco entre China, o que é a China e Taiwan, e no âmbito militar. Porque, para você ter uma ideia, a China ela tem 2 milhões de combatentes. 2 milhões de combatentes, é o maior exército do mundo. E maiores forças armadas do mundo, no que tange soldados e por aí vai. Por outro lado, Taiwan só tem 100 mil em comparação. A gente tem que as forças marítimas da China, a China também é a principal potência marítima, é o país que tem maior quantidade de embarcações de guerra e itens nesse sentido. A gente tem que ela é uma diferença abismal em relação a Taiwan. Taiwan está muito aquém disso. E se a gente for comparar a força aérea dos dois lados, a China tem pelo menos 10 vezes mais capacidades aéreas de ataque, caças, do que a Taiwan. Porém, Lucas, acho que é sempre bom lembrar que as guerras não são decididas só pelo inventário, ou seja, a quantidade de arma dos estados. Senão, os estados brincariam de super trunfo, né? Os Estados Unidos de um lado,
ou qualquer outro país, ou, por exemplo, a China e Taiwan do lado, jogariam super trunfo. Eu tenho mais armas, então já ganhei. Não é bem assim que funcionam as coisas, como a gente sabe. A gente tem vários exemplos na história, como a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos era muito superior ao Vietnã, mesmo assim, perdeu a guerra. A gente vem vendo o caso da Ucrânia, que a Rússia ela é muito superior militarmente à Ucrânia, mas a Ucrânia vem tendo uma resistência muito interessante, importante contra a Rússia, né? Então a gente tem todos esses aspectos e tem o fato de Taiwan ser uma ilha, é difícil de invadir ilhas. A gente sabe toda aquela história da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, que os nazistas não conseguiam invadir a Inglaterra por ser uma ilha, por ser difícil de você, digamos assim, criar uma rede logística, de fazer operações anfíbias, né, que é colocar tuas tropas naquela ilha. Então, ela tem essa defesa natural também, Taiwan, que dificulta as guerras. E tem um ponto, né, que o maior teórico da guerra, que é o Clausewitz, Karl von Clausewitz, ele fala que um fator determinante de guerra, independentemente da diferença, da discrepância das forças militares de quem esteja guerreando, é o fator da moral. Os cidadãos de Taiwan, se eventualmente forem invadidos pela China, eles vão lutar com tudo, né? Porque estão invadindo territórios deles. Então, a moral, a vontade de lutar vai ser muito grande, diferentemente, talvez, de um soldado chinês, assim, que até possa enxergar a importância política naquilo, mas não é, sabe, a guerra principal defendendo realmente o território, por mais que fale que Taiwan é o território, então tem todas essas questões de moral, de outros pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, guerras não são tão simples assim, como eu salientei. Acho que é sempre importante salientar. Guerras são caras, então são pontos que a gente tem que ter em mente. Em mais uma de suas manobras, a China anunciou que está encerrando a cooperação com os Estados Unidos em vários campos, com a suspensão das negociações climáticas e de defesa. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que os exercícios militares da China são sem justificativa e classificou as movimentações como uma escala significativa. The People's Liberation Army has now declared 7 restricted zones near Taiwan and say that they will extend a range of military exercises through Monday. These provocative actions are a significant escalation. E Felipe, qual a influência que os Estados Unidos têm em meio a essa tensão? Como a gente já pode verificar, a China não gostou nada da visita da presidente da Câmara dos Representantes. Perfeita a tua pergunta, Lucas. Isso é muito importante, porque a gente tem, até antes mesmo dessa política norte-americana ir para Taiwan, a gente tem que o Biden ele fez uma ligação de vídeo, uma chamadinha de vídeo com o Xi Jinping, o líder chinês, para conversar sobre outros aspectos, mas também a ida da Pelosi para Taiwan. E os Estados Unidos falaram que eles respeitam desde as primeiras conversações entre China e Estados Unidos na década de 70, que eles respeitam o princípio de uma só China, ou seja, por mais que os Estados Unidos sejam um aliado de Taiwan, ele respeita a ideia de, digamos assim, que a China comunista e Taiwan são o mesmo país, e o próprio Estados Unidos reconhece a China comunista como a representante da China. A gente tem desde a década de 70 isso, que quem é reconhecido internacionalmente como China pelos Estados Unidos é a China comunista. Então, esse é um aspecto que o Biden ele reafirmou nessa reunião com o Xi Jinping, que ele respeitava esses pontos. Ele salientou que essa visita dessa política norte-americana a Taiwan não foi algo que ele aprovou, então ele tentou tirar um pouco da conta dele, né? Essa viagem. E eu acho interessante, Lucas, a gente pensar o porquê dessa viagem, né? Por que essa política Pelosi ela tá lá em Taiwan? A gente tem que fazia 25 anos que um político do escalão dela não ia norte-americano, né? Um político norte-americano não ia para Taiwan, não fazer uma visita oficial a Taiwan, e isso ocorreu. Então,
o que ela quer? Ela fala muito em democracia, ela no discurso dela é uma política que fala muito em democracia, respeito à democracia, ela fala de luta entre a democracia, o mundo democrático e o mundo autocrata, então respeitava a democracia tailandesa, mas o que tem em jogo? Se a gente pesquisar um pouco mais a Pelosi, a gente vê que o grande interesse dela, ela é uma grande defensora, ela vem defendendo um projeto de lei nos Estados Unidos para a produção de semicondutores no território norte-americano. O que Taiwan tem de mais importante para o mundo em relação a produtos? Os semicondutores. Semicondutores são basilares para produzir celulares, para produzir produtos de alta tecnologia que exijam microchips, né? Então, o Taiwan, ele produz sozinho 90% dos semicondutores no mundo. Então, é uma importância gigantesca. E qual que é o medo dos Estados Unidos? Que, porventura, se no futuro Taiwan se unir à China e houver essa dependência muito grande de Taiwan, os Estados Unidos fica sem aonde ter acesso aos semicondutores. Então, até tem um projeto de lei nos Estados Unidos, que está nas câmeras dos Estados Unidos, tanto no Senado quanto no Legislativo, de um projeto que incentive a produção de semicondutores nos Estados Unidos. É um projeto que ele vai envolver, e a Pelosi é uma defensora dele, vai envolver mais de 52 bilhões de dólares. Então, é um projeto gigantesco. Então, eu acho que, na verdade, muitos analistas também apontam isso, que a intenção dela de visitar Taiwan é criar até contatos econômicos, contatos para que essa tecnologia dos semicondutores passe para os Estados Unidos também. Então, a gente tem isso como fundo, mas, é claro, a capa é a questão democrática, mas o fundo é mais questões econômicas e a questão dos semicondutores, que ele, como eu disse, ele é importantíssimo para qualquer produto de alta tecnologia hoje em dia. E além dos Estados Unidos, como os outros países agem em relação a esse contexto territorial envolvendo China e Taiwan? Excelente pergunta, Lucas. Porque o que a gente vê no sistema internacional? A gente vê que a maioria dos países, eles abraçam essa ideia de uma só China. Mas o que acontece? Você tem dois pontos. Ou você enxerga Taiwan como representante da China, que só 14 países no mundo fazem isso, e talvez o maior deles seja o Paraguai, né? E o restante do globo, até mesmo os Estados Unidos da América, eles enxergam a China continental, a China comunista como representante da China. Então é 14 contra 200 menos 14, então é uma diferença muito gigantesca. Claro que a Taiwan ela tem relações comerciais com o resto do globo, mas são escritórios de comércios e não representações diplomáticas oficiais, entendeu? Então, é assim que o resto do globo enxerga essa diferença entre Taiwan e a China continental, a China comunista. A partir do conflito entre Rússia e Ucrânia, a economia mundial é grandemente afetada. Em março, logo após o início do confronto, os preços dos produtos já estavam aumentando. A guerra da Ucrânia se desenrola bem longe da América Latina e Caribe, mas afeta os preços por aqui. O Fundo Monetário Internacional advertiu nesta terça-feira em um blog que o conflito está elevando os preços dos alimentos e da energia. Felipe, se essa tensão entre China e Taiwan continuar, a economia também poderá ser bastante afetada? Anteriormente você já citou essa questão importante dos semicondutores. Eu acho que essa pergunta é basilar. Eu já acho que no começo das minhas falas aqui eu já trouxe um pouco sobre isso, que é entender, né, como a gente é brasileiro, a gente está aqui no Brasil, obviamente, o que isso pode nos afetar, né? O que isso, porventura conflito entre China e Taiwan, que até possa envolver os Estados Unidos, pode nos afetar. E eu te diria, Lucas, que pode afetar muito, pode ser até pior do que a guerra da Ucrânia, porque a gente tem que a China ela é um grande parceiro comercial da maioria dos estados, ou grande parte dos estados do mundo, dos países do mundo. A China sozinha ela representa 15% da economia mundial. Então, a gente está vendo a dificuldade dos países europeus que dependem muito do gás russo, por exemplo, como eles estão tendo dificuldade, como esse gás russo está fazendo falta no dia a dia, está encarecendo esse produto no mercado europeu, da Europa Ocidental. Então, um eventual conflito, sobretudo China e Taiwan, teria um grande efeito na economia internacional. E aqui no Brasil também.
O Brasil já tem dificuldade de comprar semicondutores no mercado internacional, essa dificuldade poderia, porventura, aumentar. A gente também tem que o Estreito de Taiwan, que separa a Taiwan da China continental, é uma rota importantíssima do comércio internacional, então isso iria afetar a capacidade dos navios cargueiros de transportarem produtos comerciais, então isso é outro ponto muito importante. E também, se a gente for pensar aqui no Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil, o país que mais compra produtos do Brasil, um dos grandes investidores também no Brasil é a China. Então a China, obviamente, seria afetada com essa guerra. Por exemplo, o setor agrícola, a gente tem que grande parte do soja e milho produzido para o Brasil vão para a China. Então até esse setor que é tão importante para a nossa economia, a agricultura, que ela foi tão importante durante toda a pandemia, que ela trouxe receita para o nosso país, ele seria muito impactado. E também tem toda a questão do setor dos semicondutores, que daí também, obviamente, seria totalmente afetado com uma eventual guerra entre China e Taiwan. Certo, Felipe. E depois desse balanço aqui que nós fizemos, qual a sua expectativa para os próximos dias envolvendo essa situação entre China e Taiwan? Eu espero que as coisas se normalizem, entre aspas, né? O que a gente tem é que a Pelosi já foi embora de Taiwan. Se eu não me engano, ela ficou só, né, 20 horas em Taiwan e já causou todo esse reboliço. Imagina se ela resolvesse ficar mais por lá. Mas eu espero que as coisas se normalizem. E o normaliza China e Taiwan, às vezes não é tão bacana assim, porque a China, ela, porventura, faz exercícios militares e Taiwan enxerga como uma provocação, enxerga isso como uma temoridade. A gente tem, ouvindo entrevistas de cidadãos de Taiwan, que quando eles falam do assunto, eles falam que eles estão já anestesiados das ameaças chinesas. Então, já ouviram tanta ameaça chinesa desde que Taiwan, digamos assim, se separou da China continental, que eles já estão, de certa maneira, acostumados a ouvir ameaças e tudo mais. Então, ele já enxerga essa situação com mais calma. Muito provável que as coisas vão se normalizar, vão ficar como antes eram da questão da ida dessa política norte-americana lá para Taiwan. Isso que a gente espera, né, que as coisas se normalizem o máximo possível, que as relações possam melhorar, que os países se respeitem, que não haja guerra, porque guerra nunca é legal, independentemente das intenções dos estados que eles querem. A gente está falando da vida comum de pessoas, daqueles países que estão em guerra, mas vai afetar o mundo inteiro, porque afeta a economia. Aqui no Brasil, com certeza, teria impactos muito grandes de uma guerra China e Taiwan na nossa economia, o que já está, né, nossa economia já está sofrendo um período muito, muito difícil. Então, a gente espera que as coisas se normalizem o máximo possível, que se pacifiquem o máximo possível, que esse é o nosso desejo, acho que da maioria das pessoas desse nosso planeta azul. E é isso. Com certeza. Mais guerra não dá. Felipe, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista e respondido todos os questionamentos. Você é sempre muito solícito aqui quando a gente precisa falar contigo. E é isso, Lucas. Eu que agradeço. Que precisando sempre de mim, estou aqui. É um prazer falar com vocês. E espero que os ouvintes tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto. E ver realmente que pode ter alguma relação com a gente, que as relações internacionais, elas, digamos assim, elas afetam a todos. Não importa, por mais que a gente pense que não pode afetar, podem afetar sim. E é importante todo mundo ficar antenado sobre isso. Com certeza. A gente que agradece. Obrigado. Se gostou desse episódio, não se esqueça de escutar outros podcasts feitos pela equipe do Correio do Povo no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Direto ao Ponto de hoje teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, além da edição de Alia Falencar e assistência de Matheus Oliveira. O episódio também utilizou áudios da AFP. Obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima!